Sextou! Estamos juntos a partir de agora com as principais informações da nossa região. E aí, tá se preparando para almoçar? Daqui a pouco a nossa equipe te faz companhia. O seu NA1 está no ar. Bora com imagens, a nossa janela está aberta. Daqui a gente vê, linda essa imagem, é da nossa câmera instalada no alto da nossa sede, aqui no bairro de Santo Amaro, 28 graus agora. E você vai ver nesta edição, susto na PE 28. Polícia investiga crime contra a secretária da Mulher do Cabo de Santo Agostinho, Aline Melo. O carro em que ela estava, junto com o motorista, foi baleado ontem à noite. Sem abastecimento regular de água, moradores da comunidade do Passarinho, no Recife, reclamam que estão com dificuldade para dar conta das tarefas do dia a dia. Eles dizem que as contas chegam, mas as torneiras continuam sem água. O abandono dos postos de observação do Corpo de Bombeiros, estruturas que deveriam representar segurança para os banhistas, estão sem manutenção. Dinheiro rápido na mão, sem nenhuma burocracia, para quem está no vermelho. A proposta de empréstimo é bem convidativa, né? Mas cuidado para o dinheiro fácil não se tornar um problema ainda maior. Aproveita o QR Code do nosso canal Globo e manda pergunta. Um economista vai trazer umas dicas sobre as modalidades possíveis de crédito, juros e como você pode organizar o orçamento. Hoje é sexta, bora aliviar a rotina? Tem opções na nossa agenda para você se divertir no fim de semana. E ainda, estudantes pernambucanos se preparam para a competição de robótica nos Estados Unidos. Eles já conquistaram 2 prêmios em uma disputa nacional. Fica com a gente de onde você estiver até 1 da tarde. Agora são 11 horas e 48 minutos. A gente já pega uma carona com o nosso Globocop, que sobrevoa a área central do Recife. Você vê aí a ponte que dá acesso ao Teatro Santa Isabel e ao Palácio do Governo. Essa ponte está fechada neste momento. A gente observa os manifestantes que estão aí na região e essa fila de carros que já começa a se formar na ponte. A gente sempre observa também aquele movimento, vai e vem de pessoas. Pessoas, inclusive, que já podem começar até a descer dos ônibus para tentar um outro transporte alternativo para passar desse trecho, né? Agora são 11 horas e 49 minutos. A nossa produção está apurando todas as informações para você, mas já fica aqui o alerta, tá? Essa imagem que o nosso Globocop já mostra para a gente. Dividimos aí a tela agora para você ver no detalhe, para ver de perto. As nossas equipes estão circulando pelas ruas, a gente vê muitos motociclistas também por aí nessa região com o seu protesto, a sua manifestação, as suas reivindicações. A gente pode trazer outras informações a qualquer momento. A gente já traz essas imagens agora para você que está circulando pela área central do Recife, está saindo aí da Conde da Boa Vista, está pela Rua da Aurora, está pelos bairros aqui do centro da cidade. Precisa fazer esse caminho, seu trajeto. Você que está seguindo para os compromissos agora da hora do almoço, já fica ligado porque o trânsito está bem complicado, está ficando complicado aí nessa região. A gente vê uma movimentação, inclusive, aí dos motociclistas que devem sair aí dessa região para seguir com o seu protesto, mas por enquanto a gente ainda observa uma grande concentração aí nessa área para que a gente possa trazer essas informações ao vivo aí para você agora ao vivo, imagens direto do nosso Globocop. E a polícia iniciou uma investigação para apurar um possível atentado contra a secretária da Mulher do Cabo de Santo Agostinho, Aline Melo, ontem à noite na PE 28. A rodovia liga a PE 60 às praias do Cabo. A caminhonete em que a secretária estava foi alvo de vários tiros quando passava pela região, conhecida como Matinha, no sentido das praias. Nem ela, nem o motorista que estavam no veículo ficaram feridos. Daniele Fonseca está na Delegacia de Homicídios do Cabo de Santo Agostinho, porque Aline Melo foi prestar depoimento agora há pouco. Oi, Daniele, quais são as novidades, hein? Conta pra gente, por favor. Bom dia para você. Maristela, bom dia para você também, para quem está nos acompanhando.
a secretária Aline Melo chegou para formalizar a queixa, para abrir o boletim de ocorrência por volta das 10h50 da manhã de hoje. Ela está, neste momento, sendo ouvida pelo delegado aqui na Delegacia de Homicídios do Cabo de Santo Agostinho. Ela chegou visivelmente abalada, com a situação que aconteceu ontem à noite, por volta das 7h da noite, na PE 28. Ela disse que o carro, a caminhonete, onde ela e o motorista estavam, seguia em movimento pela rodovia, quando um motociclista se aproximou, tentando cortar o veículo, e aí aconteceram os disparos. A gente esteve mais cedo, eu e o cinegrafista Bruno Campos, lá na delegacia distrital, que fica no centro do Cabo de Santo Agostinho, que é para onde o carro, a caminhonete onde eles estavam, foi levada. E a imagem do carro, com os disparos, tudo isso é muito forte, porque a gente vê marca de pelo menos 2 disparos, de 2 balas que atingiram o veículo. Então, o carro ficou lá desde ontem e ela precisava prestar essa queixa numa delegacia de homicídios. Então, teria 2 opções: ou ir para o Recife, para o DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que fica no bairro do Cordeiro, ou então aguardar que o dia amanhecesse, e que esta delegacia de homicídios aqui do Cabo de Santo Agostinho iniciasse o expediente e ela pudesse vir prestar a queixa. Então, foi isso que eles escolheram, tanto a secretária, conversando com outras pessoas, com o motorista, que também estava dentro do carro, e eles vieram hoje pela manhã prestar essa queixa, formalizar o boletim de ocorrência. Ela está lá, entrou, começou a depor por volta das 11h10 da manhã e segue em depoimento. Daqui a pouco eu volto trazendo outras informações, inclusive exibindo a entrevista que ela gravou com a gente. É contigo aí no estúdio. Maristela. Até já então, Daniele, com todas as informações sobre este caso. Obrigada por adiantar para a gente já essas primeiras informações. A qualquer momento a gente pode voltar com outros detalhes. Por enquanto, a gente segue dando uma olhada no trânsito. Você viu que a gente abriu essa edição mostrando um protesto ali na ponte que dá acesso ao Palácio do Governo, também ao Teatro Santa Isabel. Quero te mostrar outros pontos também. Daqui a pouco a gente volta para lá. Esse trecho muito engarrafado aí na subida da ladeira da Coab. Tem uma obra acontecendo, tem algum tempo, que a gente está acompanhando já os trabalhos por aí. Tem uma nova direção, inclusive, do trânsito nessa região. E claro que o trânsito fica muito lento, Quando tem obra no local, é uma obra necessária, Mas claro que isso causa um engarrafamento, principalmente em horários de pico, principalmente agora que a gente está se aproximando da hora do almoço, 11h54. Ali na ponte a gente vê o movimento de quem está seguindo ali pela BR. E agora a gente vê também a dificuldade aí dos ônibus que passam um pouco mais devagar. Eles estão mexendo também no asfalto aí, estão mexendo na pista. Muita atenção aí redobrada do motorista que está passando por essa região. Bora seguir com o nosso giro? Vamos lá para a Avenida Recife, no bairro de Areias. Aí uma movimentação um pouco mais tranquila do trânsito, pelo menos sem engarrafamentos. A gente vê essa fila de carros aí se formando, um semáforo fechado, a movimentação tranquila do trânsito. Agora, Abdias de Carvalho, na sua tela, no bairro do Bom Dia, aí sim a gente já vê um fluxo mais intenso de veículos, a movimentação de quem vem sentido centro do Recife, de quem vai sentido BR-232, também está seguindo aí para cidades do interior do estado, e quem vai para o interior do estado acaba passando aí também pela Abdias de Carvalho, um movimento intenso aí, praticamente nos 2 sentidos, principalmente do lado esquerdo. Daqui a pouco a gente volta, então, com outras informações sobre o trânsito para você que está circulando, 11h55. E começa amanhã a campanha de vacinação contra a gripe em todo o estado. A vacina protege grupos prioritários para evitar formas graves da doença. Em Olinda, serão 26 pontos de imunização que vão funcionar durante todo o sábado. A coordenadora do Programa Nacional de Imunização da cidade conversou com a nossa equipe. Amanhã nós estamos com 24 unidades básicas de saúde e policlínicas abertas e também teremos dois pontos volantes. Um no Shopping Pátio, no piso L2, e outro no Atacadão do Povo, em Rio Doce. Qual o horário de funcionamento e é preciso levar alguma documentação? As unidades básicas e policlínicas abrirão das 8 às 16 horas.
Os 2 pontos volantes, que é o Atacadão do Povo e o Shopping Pátio, vai ficar aberto de 9 às 16. O que levar? O cartão do SUS, né, ou o CPF e a caderneta de vacinação. E quem pode se vacinar nesse momento? Nesse primeiro momento, a gente está chamando as gestantes, as crianças de 6 meses a menor de 6 anos, que é 5 anos, 11 meses e 29 dias, os idosos. E também temos outros grupos prioritários, como os professores, os trabalhadores de saúde, pessoas com comorbidades, que são as hipertenso, diabético, imunossuprimidos. Tem alguma contraindicação? Por exemplo, se eu já estou com sintoma de gripe, devo tomar ou não? Não tem contraindicação, né? Mas o que é que a gente sugere? Está com sintomas gripal, coriza, febre, a gente pede que espere um tempinho para os sintomas, que procure a vacina, até porque a campanha ela vai se estender até o dia 30 de maio. Importante aí para se prevenir, né? Morcegos são animais comuns em áreas urbanas. Costumam passar o dia escondidos e à noite saem à procura de alimentos. Em períodos de calor, eles costumam passar mais tempo em atividade, mas os especialistas fazem um alerta sobre os perigos de contato com os morcegos. Eles podem transmitir doenças como a raiva. Camila Torres vai conversar com a gente sobre este assunto para trazer um alerta mesmo para todo mundo, né? E o que a pessoa deve fazer caso ela tenha tido algum contato com esses animais, hein, Camila? Bom dia para você. Bom dia, Maristela. Estou aqui com Jussara Valença, que é médica veterinária, que vai ajudar a gente com essas informações. Teve algum contato com o morcego, Jussara? O que a pessoa deve fazer, hein? Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Pois é, inicialmente tem que saber que é grave, né? A gente tem que ter cuidado com os morcegos. Eles hoje são os fortes transmissores da raiva. Então, deve não mexer no animal, fazer contato com o Centro de Vigilância e Zoonoses, que a gente vai lá, recolhe esse animal para fazer o exame da raiva, para ver se o vírus está circulando. E o mais importante de tudo, as pessoas que tiveram contato direto com esses animais têm que procurar um atendimento médico para início da profilaxia da raiva, que é com soro, vacinação ou só vacinação, dependendo do caso. A Jussara está falando muito da raiva, gente, porque é uma doença que mata em quase 100% dos casos. Ô Jussara, mas você estava me falando antes da gente entrar aqui ao vivo que às vezes as pessoas encontram um morcego dentro de casa e nem se dão conta de que podem ter sido mordidas por eles, assim. Se o morcego está dentro de casa ali zanzando, nesse caso, precisa procurar atendimento mesmo assim? Também, Camila, é muito importante, é o que a gente chama de adentramento. Então, em se tratando de morcegos, não precisa você ter a certeza de que foi agredida por eles. Às vezes, a gente recebe denúncia de pessoas que acordam e o morcego está na cama, o morcego está dentro do quarto. Então, você não sabe, às vezes ele agride e a pessoa não sente que ele está sendo mordida, né? Então, nesses casos, foi adentramento do morcego dentro da residência, imediatamente essa pessoa tem que procurar o atendimento médico para iniciar a profilaxia e, importante, ligar para a gente para que a gente recolha esse animal para fazer o diagnóstico da raiva. Inclusive, ligar, que ela está falando, os números estão aparecendo aí na tela. Jussara, ela é médica veterinária do Recife, então são números que atendem aos moradores do Recife. Tem aí o Centro de Vigilância de Zoonoses da capital, 3355-7712, e a Ouvidoria da Saúde do Recife, 0800-281-1520. Repito, para quem mora no Recife, se você está em outra cidade, você precisa ligar para o Centro de Controle de Zoonoses da sua cidade. Por que a raiva ela é uma doença tão grave, hein? Pois é, porque não tem cura, né, Camila? Porém, apesar de ela ser quase que 100% letal, ela é 100% prevenível. Então, a prevenção, ela se dá fazendo a vacinação anual dos cães e gatos, porque o cão e o gato, ele pode ser uma ponte, né, de um morcego agredir um cão ou um gato, né, da pessoa e depois a pessoa ser agredida pelo pet, né? Então, o mais importante é que não toquem em morcegos, não toquem em animais silvestres, eles não precisam da gente para se alimentar, não é? Uma coisa importante é fazer a vacinação animal do seu pet, do seu cão, do seu gato, e aquelas pessoas que foram agredidas ou que tiveram algum contato com morcegos, animais silvestres, que são fortes potenciais da raiva, ter sempre o atendimento, né, na clínica para que possa iniciar o tratamento profilático. Teve muito recolhimento de morcego no ano passado e nesse ano? Sim, 2025 a gente teve 82 morcegos recolhidos e 2026 estamos com 28.
Algum caso positivo para raiva? 2025, 6. 2026, um só em São Martim. Jussara, muito obrigada pelas informações. Um detalhe, Maristela, Jussara estava me contando que nem sempre as pessoas percebem que foram mordidas pelo morcego, porque eles soltam uma substância na hora da mordida que deixa a região sem sensibilidade, como se fosse uma anestesia. Por isso que nem sempre as pessoas percebem que foram picadas por um morcego na hora da mordida. Picadas não, foram mordidas por um morcego na hora da mordida. Maristela. O perigo é ainda maior, né, Camila? Muito obrigada pelas orientações. Vamos falar agora sobre hérnia abdominal. Olha só, a gente tem aqui, inclusive, algumas fotos para exemplificar para você. Inclusive, existem vários tipos: inguinal, umbilical, epigástrica. Elas incomodam, podem provocar dores, geralmente são percebidas porque geram saliências na barriga. Mas você sabe o que é uma hérnia e como é feito o tratamento? Luna Markman está com um médico especialista para tirar dúvidas sobre essa doença, né, Luna? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você e a todos. Eu falo ao vivo do Hospital de Santa Amaro, que pertence à Santa Casa, um hospital filantrópico aqui no Recife. Imagina que, em média, são feitas 6 cirurgias por dia. É muito comum. Quem me passou essa informação foi Pedro Gonzaga, que é cirurgião digestivo. 1 em cada 4 brasileiros adultos pode ter hérnia, né? Tem hérnia, né? Pelas estatísticas. Então, vamos explicar o que é essa doença tão comum. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, hérnia é a cirurgia mais realizada no mundo, né? E é importante a gente saber porque é uma doença. E hérnia, o que é? Nada mais é do que um rasgo na nossa musculatura. Nossa barriga ela é para ser íntegra. E aí a gente pode ter algumas áreas de fragilidade onde esses órgãos intraabdominais podem sair e formar umas protuberâncias. Então, essas são as principais localizações das hérnias. Pode ter na região umbilical e na região inguinal. São os principais tipos. Perfeito. Porque a gente focou na abdominal, mas podem aparecer em outras partes do corpo, mas o nosso foco é nessa região da barriga, né? Agora, o senhor falou de fragilidade. É o quê? É com a idade que o tecido vai ficando mais frágil? Tem outras causas que provocam hérnia? Tem várias causas, né? Assim, o que sempre nos chama a atenção é obesidade, tá certo? A idade, com o decorrer do tempo, a nossa musculatura ela vai ficando mais frágil. Tem os fatores genéticos também que contribuem, tá? Aqueles pacientes que têm tosse crônica e os pacientes que trabalham com muito peso. Então, tem hérnias também que são relacionadas, sim, ao trabalho. Vale chamar a atenção também, alguns pacientes, algumas pessoas que já passaram por cirurgia abdominal, elas podem ter hérnia naquelas incisões. Perfeito. Eu tenho certeza que talvez o telespectador já tenha olhado essa foto aqui. Vem aqui, por favor, doutor, porque ela realmente chama atenção, porque é uma hérnia mais complexa. Olha o tamanho da saliência na barriga desse paciente, porque aqui vocês estão capacitados também para essas hérnias mais complexas, porque o tratamento é cirurgia. Isso, o tratamento é cirurgia. A gente tem que individualizar cada caso, né? Ver o perfil do paciente, ver o perfil da doença e não negligenciar. Então, assim, a parede abdominal e a hérnia, ela pode trazer sérias consequências se não avaliada de maneira correta e se não tratada também de maneira correta. O tratamento é cirúrgico, pode ser por via convencional, laparoscopia ou robótica, tem várias maneiras de tratar, só que o que é importante é ser investigado, é ser avaliado. Essas hérnias complexas, elas são um desafio. Então, tem pessoas que passam por vários e vários médicos e hospitais e não conseguem ter um tratamento adequado. Hoje, aqui na Santa Casa, a gente tem capacitação e tem várias pessoas que estão tecnicamente aptas a poder tratar. Perfeito. Agora, gente, se você acha que está com uma hérnia, não adianta bater aqui na porta da Santa Casa, tá? Tem que passar primeiro pelo posto ali mais perto de casa para ser encaminhada aqui, não é isso, doutor? Isso. O fluxo é passar pelo encaminhamento da Secretaria de Saúde, né? Tanto do Recife. Hoje a gente tem vários programas atrelados aqui à Santa Casa e a Santa Casa está de portas abertas para poder cuidar dessas pessoas, seguindo esses fluxos das secretarias.
E a chance de recuperação é boa porque dá uma qualidade de vida danada, né? Tirar uma saliência dessa. Muito boa, muito boa. Então, assim, a hérnia tem chance de voltar, toda a hérnia que se opera, certo? Mas, quando a gente opera de maneira tecnicamente adequada e com todo o preparo do paciente, o tratamento é um sucesso. Perfeito. Obrigada pelas informações. Maristela. Nossa, impressiona pelo tamanho, né, Luna? Realmente é preciso ter um tratamento adequado. O período agora é de prestar contas à Receita Federal e tem muita gente que faz a própria declaração. Para te ajudar no preenchimento dos dados e evitar erros, tem um serviço de orientação acontecendo no Recife. Contadores voluntários estão tirando dúvidas e dando dicas sobre o imposto de renda. Esse ano, principalmente quem recebeu acima de 35.500, ele fica obrigado a declarar para não ter problemas com seu CPF. Ele pode deduzir só despesas médicas e construção, que é de escola, curso livres, cursos de inglês, isso não pode entrar na dedução. A empregada doméstica hoje não é despesa dedutível. Todos os bens que você tiver tem que ser colocado na parte da declaração patrimonial. Lá você vai colocar todos os bens, mesmo que você compre a prazo, que aí é um detalhe que muitas vezes as pessoas compram a prazo, em vez de informar na declaração de bens, quer informar como dívidas e ônus, e não é dívida. É um valor que você está pagando para constituir um bem. Então, todo ano você vai informar o valor das parcelas pagas para ir aumentando o seu patrimônio. Tudo tem que ser informado na declaração de bens, inclusive ações, como você falou, poupança. Quando você puxa a declaração pré-preenchida, muitas vezes já aparece alguns valores desse. Quando não aparece, você fica obrigado, porque é importante você informar o seu patrimônio. Filhos você pode informar, normal, até 18 anos e até 24, se ele estiver estudando. Aí ele entra como dedução. Agora, se ele tiver alguma renda, é obrigado a incluir a renda dele na sua declaração. A pessoa física, especialmente agora na declaração, se ela for fazer a declaração na dedução legal, ela pode destinar e deve aos fundos da criança e do idoso. Por quê? São 6% na declaração, que ele, até 6% do imposto devido pode ser deduzido. 3% no fundo da criança, 3% no fundo do idoso, que ele vai escolher o município dele ou o fundo do estado e o dinheiro vai ficar aqui no nosso estado. Para quem está com dificuldade no preenchimento da declaração, amanhã o serviço de orientação vai estar na Ferreira Costa, da Imbiribeira. O atendimento é das 8 da manhã às 8 da noite. A seguir, o transtorno de moradores de um bairro do Recife que estão sem água nas torneiras há dias. E o abandono dos postos de observação dos bombeiros na Praia de Boa Viagem. O NE1 volta já, agora 12:09. 16, venha já para uma de nossas lojas ou chama no WhatsApp. Rodrigues Colchões, especialista em vender barato. 12:12, NE1 de volta e bora falar de dinheiro, porque na hora do aperto financeiro, né? A gente só pensa como vai sair dele. Uma maneira é fazer um empréstimo, mas é preciso ter alguns cuidados. Vem pra cá comigo, Luna Markman agora está com um economista. Existem várias modalidades de crédito, né, Luna? Quando há uma indicação de pegar um empréstimo? Vamos começar então explicando os tipos de empréstimo que existem. Eu estou aqui com Alex Roberto, que é economista. Vamos lá para os tipos mais comuns. Boa tarde. Boa tarde, Luna. Tudo bem? Então, existe a questão do consignado, que é o mais aplicado. Tem também o pessoal e também existe o empréstimo que está relacionado com a garantia. Quais são as diferenças? O consignado, você tem a folha de pagamento, no qual vai ser descontado. No pessoal, os juros é um pouquinho mais elevado, porque é algo que você está dando a sua palavra para isso. E de garantia é quando você tem algum equipamento, um automóvel, a sua casa, que vai dar como garantia. Agora, tudo isso eu faço no lugar que eu tenho uma conta, o banco que eu tenho conta, ou eu posso procurar essas agências? Onde é que eu faço esses empréstimos? Então, o ideal é que você procure a agência, mas veja através do Banco Central. Você observa no Banco Central para ver o que tenha mais garantia para ter a relação do empréstimo.
Entendi, porque tem muita agência, né, que oferece consignado, né? Qual é, assim, a dica que o senhor dá para escolher o lugar? Então, você verifica a questão do que está tendo, a questão do menor valor, tem uma preocupação do quanto é que vai ser a sua receita, ou seja, quanto você recebe por mês. E nisso você verifica se essa renda está entre 20% a 30% no qual você pode gastar. Tá, então só para deixar um pouquinho mais esclarecido, eu vejo quanto é que eu ganho no mês e a parcela não pode comprometer mais que 20% a 30%, é isso? Exato, Luna. Você tem que fazer o planejamento. Pega quanto você recebe e quanto você pode gastar. Nunca pegar uma coisa bem mais do que você vai gastar. Então, isso é importante fazer logo no comecinho ou depois, na hora de tentar barganhar os juros dos empréstimos? Então, tudo antes você tem que fazer o planejamento. Você tem que ver, principalmente, o valor efetivo de quanto vai ser. Porque tem um detalhe, porque no momento que você vai pegar o empréstimo, não tem a questão das taxas, mas tem a questão das tarifas existentes, a IOF, tudo isso. Então, o importante é estudar e analisar o contrato. Agora, o que a gente precisa prestar atenção, assim, se a gente pega mesmo um empréstimo ou se a gente espera mais um pouquinho, se a gente tenta juntar um dinheiro para pagar à vista, qual seria o critério, assim, para pegar um empréstimo? Exato, tudo tem um critério. A primeira coisa que você tem que observar é quanto é que está a sua dívida, porque, na verdade, o empréstimo é uma ferramenta que vem para lhe ajudar. Então, você observa de quanto é que tem, se está apertado agora, então você pega, verifica a sua questão da renda, se pode gastar ou não. Agora, só para a gente devolver para a Maristela, a Sabrina pergunta, por que os juros são tão abusivos na hora do empréstimo? Principalmente por conta da carga da taxa de juros. Hoje a taxa de juros está no valor de 14,75. Então isso vai dificultar na questão dos empréstimos. Então é pensar bem, né? Antes de contrair uma dívida, né? Exatamente. Perfeito. Obrigado. Muito obrigada você pelas informações. Voltamos ao estúdio. Porque alivia, né, o sufoco ali na hora, mas depois tem as parcelas para pagar, né, desse empréstimo. É importante pensar nisso também, né, Luna? E quem frequenta as orlas das cidades do Recife, de Jaboatão dos Guararapes, já está acostumado a se deparar com a situação de abandono dos postos de observação do Corpo de Bombeiros. Num dos pontos, a falta de manutenção causou até mesmo um acidente. As estruturas que deveriam representar segurança para banhistas viraram um exemplo de descaso do poder público. As estruturas fazem parte do cenário, mas quem passa pela orla não vê muita finalidade nesses postos de observação do Corpo de Bombeiros. Esses equipamentos foram erguidos pelo Estado para os bombeiros fiscalizarem a praia, ou seja, para evitar que pessoas venham a falecer por afogamento. E hoje não cumpre mais esse papel. Nossas equipes de reportagem percorreram praias de Jaboatão dos Guararapes e do Recife, vendo a situação de cada um deles. Pertinho da Igreja de Piedade, tem um posto em obras. Cercado para reforma e com placa, durante nossa gravação, tinha um bombeiro lá dentro. O que fica a poucos metros do Hospital da Aeronáutica está fechado e com uma placa do governo do estado informando manutenção predial. Na esquina da orla com a Avenida Armindo Moura, perto do Clube da Aeronáutica, tem outro desativado. Ao lado do quiosque 26, mais um, pichado, sem funcionamento e com pessoas se abrigando à sombra. O que fica pertinho da barraca de coco número 21 está isolado com tapumes e 3 bombeiros estavam trabalhando. Mais outro perto do quiosque 14, este com cerca de obras. Aquele que fica próximo ao quiosque 9, quase em frente à Academia do Recife, no segundo jardim, estava desativado com pichações. A estrutura precária deste posto causou um acidente. Nós recebemos pelo Canal Globo vídeos mostrando que um sargento do Corpo de Bombeiros caiu. Foi neste mês. De acordo com testemunhas, uma abertura no piso estava coberta por um pedaço de madeira e foi neste local que o oficial pisou e despencou lá de cima. De acordo com a corporação, a vítima fraturou a bacia e comprimiu uma das vértebras. No posto do Buraco da Véia até tinha bombeiro,
Mas não conseguimos fazer imagem porque no momento da gravação tinha gente usando droga embaixo da estrutura. Thaisa sempre frequenta a orla. Diz que não se sente segura em passar perto desses locais. Quando a pessoa está sozinha, procura estar onde tem mais gente, ou na orla aqui na praia, que o pessoal caminhando, ou onde tem a pista para correr, né? Mas ali já é mais esquisito. Eu não passo por ali, nem fico. Dona Giovânia trabalha como cuidadora de idosos no bairro de Boa Viagem. Para ela, a construção de tudo isso foi um gasto desnecessário. Devia ter mais preservação do governo, né, das autoridades, porque não adianta, gastam para fazer e depois não tem manutenção. Então é dinheiro perdido, né? E fica uma coisa feia, abandonada. A senhora já viu algum bombeiro ali? Não. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, são 9 pontos de observação como este, distribuídos entre a orla de Jaboatão dos Guararapes e do Recife. Eles também informaram que as equipes usam essas estruturas dependendo da necessidade e do número de banhistas. E que mesmo quando não estão nesses pontos, os bombeiros fazem monitoramento e realizam um trabalho preventivo e rondas. Também procuramos uma resposta sobre as reformas nos postos de observação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os trabalhos serão concluídos ainda esse ano. Uma adolescente de 12 anos morreu afogada na praia de Boa Viagem, na zona sul do Recife. O afogamento aconteceu na noite de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 crianças de 7 e 9 anos que estavam com a vítima foram salvas por moradores antes da chegada das equipes de resgate. No G1 Pernambuco tem uma reportagem sobre o caso. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Essas imagens mostram o momento em que os bombeiros realizavam as buscas pela adolescente, utilizando uma moto aquática. Após ser localizada, a garota foi retirada do mar e recebeu atendimento ainda na faixa de areia, com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Apesar dos procedimentos de socorro, a menina não resistiu. As 2 crianças sobreviventes foram encaminhadas para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central do Recife. A unidade de saúde informou que elas passaram por exames e receberam alta no final da manhã de hoje. A gente volta a falar agora com Daniele Fonseca, que está acompanhando o caso da suspeita de atentado contra a secretária da Mulher do Cabo de Santo Agostinho, Aline Mello. Foi ontem à noite. O crime aconteceu na PE 28, estrada que liga a PE 60 às praias do município. A caminhonete onde estava a secretária foi alvo de vários tiros de arma de fogo quando ela seguia pela rodovia no sentido praias. Ninguém se feriu. A secretária já prestou o depoimento, Daniele? Maristela, ela continua prestando esse depoimento, viu? Que começou por volta das 11h20 da manhã, ou seja, cerca de 1 hora, que esse depoimento está acontecendo aqui na Delegacia de Homicídios, que fica no bairro de Santo Inácio, aqui no Cabo de Santo Agostinho. Já o carro da secretária foi levado ontem mesmo lá para a 40ª delegacia, que fica na área central aqui do município. A gente vai mostrar mais uma vez imagens do veículo, isolado lá na frente da delegacia. E a gente consegue ver pelo menos 2 disparos, 2 marcas de disparos de arma de fogo no veículo onde a secretária da Mulher aqui do município estava ontem à noite por volta das 7 horas. Na PE 28, junto com o motorista que trabalha também para a Secretaria da Mulher, Eles estavam indo no sentido praia por essa rodovia quando um motociclista se aproximou, tentando aparentemente cortar o veículo onde eles estavam, e efetuaram-se os disparos. Ela não soube dizer quantas pessoas estavam. E agora há pouco a gente acompanhou também, depois das imagens que a gente fez lá do carro, acompanhou a chegada dela aqui à Delegacia de Homicídios do Cabo, onde ela veio prestar essa queixa, onde está nesse momento prestando. Ela chegou muito abatida, muito abalada com a situação que viveu ontem e hoje veio formalizar
essa queixa aqui na Delegacia de Homicídios do Cabo de Santo Agostinho e segue lá dentro. O motorista também foi ouvido. Ele não quis falar com a imprensa, mas obviamente falou com os policiais, com o delegado aqui da Delegacia de Homicídios. Antes dela entrar para começar esse depoimento aqui com o delegado, a secretária da Mulher, Aline Mello, falou comigo, gravou uma entrevista comigo sobre isso que ela viveu, né? Trouxe reflexões sobre essa violência de gênero que as mulheres estão sofrendo e principalmente ela numa condição de liderança, ocupando o cargo de secretária da Mulher aqui do município. Ela estava muito emocionada, muito abalada e gravou essa entrevista para a gente. Vamos acompanhar agora. Próximo a uma localidade que tem quebra-molas ali, que dá uma reduzida de velocidade, que é normal. É um lugar que é escuro, é um lugar que não tem acostamento, é um lugar que é de difícil acesso. A gente acabou sendo abordado por essa moto, não chegou muito perto, mas apagou o farol e tentou ultrapassar o carro pelo lado direito, né, que é o meu lado, o lado da carona. E a gente ouviu o primeiro disparo, o motorista já pediu para eu abaixar e acelerou o carro para que a gente tentasse fugir da situação. A gente só não tem como não vincular isso à violência política de gênero, né? A gente acredita que eram 2 motociclistas e eu confesso que eu não olhei, eu não estava olhando, eu estava no celular, estava respondendo mensagem. A reação foi acelerar o carro, acelerou muito rápido o carro e foi para frente o mais rápido possível para poder, e depois a gente fez o retorno para poder ir para a delegacia. A gente tem feito um trabalho no Cabo muito intenso nas ruas, a gente tem celebrado aí mais de 400 dias sem feminicídio e esse trabalho, a construção desse trabalho inevitavelmente faz com que a gente entre em confronto com homens agressores. A senhora vinha recebendo algum tipo de ameaça? A gente trabalha numa área que é inevitável a gente não se sentir em risco, né? A gente se envolve em algumas situações, em alguns casos que são bem difíceis aqui. Então, diariamente a gente se sente ameaçada por N maneiras, mas em nenhum momento eu recebi algum tipo de mensagem, algum tipo de ameaça, nada. Todo dia tem morrido mulher, né? A gente tem visto notícias, a gente tem acompanhado isso. E todo dia a gente está na rua para fazer o enfrentamento dessa violência. E é inevitável não ter desconforto nesse processo, né? Mas a gente está fazendo um trabalho que tem salvado vidas. A gente tem feito um trabalho que tem modificado e a gente não pode recuar. A secretária também falou sobre essa ocorrência de agora ter acontecido, inclusive depois de um período em que o município, de uma certa forma, comemora de terem ficado por mais de um ano isso já está avançando, sem registro de feminicídio, não foi o caso disso agora, né? O carro onde ela estava foi atingido, não se feriu nem a secretária, nem o motorista, mas fica aí a reflexão também. E além da secretária, nós gravamos também com a coordenadora de programas institucionais do Centro de Mulheres do Cabo. Nós falamos com Nivete Azevedo, que também deu seu depoimento, que também se mostrou muito solidária à situação da secretária e também de todas as mulheres aqui do município. Vamos acompanhar então essa fala agora. Como é que vocês receberam essa notícia do atentado que a secretária da Mulher sofreu? Daniela, com muita indignação. A nossa luta de mais de 40 anos de enfrentamento à violência contra as mulheres, ela pede que a gente não pode mais, ela diz que não pode mais aceitar, tolerar nenhum tipo de violência contra as mulheres. É uma escalada de violências que a gente vê que em todos os lugares que as mulheres estão, elas estão inseguras. Nós estamos num momento muito importante dessa luta de enfrentamento às violências, nós estamos conseguindo criminalizar essas violências, não é? Agora, nessa terça-feira passada, o Senado aprovou a lei que torna a misoginia crime, mas esse atentado à Aline é uma demonstração de que precisamos ter muito mais ação
né, de combater, de enfrentar essa violência, porque ela acontece no doméstico, mas ela está aqui, é a nossa luta. A Aline está no exercício do trabalho dela, numa estrutura que a gente lutou há tantos anos para que a gente tivesse toda uma retaguarda, toda uma estrutura que proteja as mulheres, que previna essa violência. E a gestora da política, que precisa fazer funcionar, que as mulheres sejam protegidas, ela passa também a ser alvo de uma violência como essa. Pessoal, a secretária continua aqui na Delegacia de Homicídios, depondo, né, formalizando essa queixa contra a ocorrência que aconteceu ontem, quando ela foi vítima. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil para saber qual seria o posicionamento, né, mas eles nos informaram que isso só vai ser definido, a linha de investigação, como é que esse crime vai ser tipificado depois que for concluído esse depoimento aqui, depois que essa queixa que a secretária veio prestar seja devidamente formalizada e encerrada. E a gente volta a dizer que esse depoimento continua, já tem mais de 1 hora que ela está aqui na Delegacia de Homicídios do Cabo de Santo Agostinho, fazendo o seu depoimento, e o motorista também ouvido pelos policiais, pelo delegado aqui da Delegacia de Homicídios do Cabo. A gente volta contigo aí no estúdio. Maristela. Muito grave o que aconteceu, né, Daniele? A gente segue, então, acompanhando as investigações e também a conclusão do depoimento da secretária. Obrigada, Daniele. E a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho publicou nota sobre o crime. A gestão, inclusive, ressaltou que, abre aspas, o episódio não será tratado de forma isolada. Ele se soma a um cenário preocupante de violência e intimidação contra mulheres que ocupam o espaço de liderança. E finaliza dizendo que a Prefeitura acompanhará rigorosamente o caso até o completo esclarecimento dos fatos. Fecha aspas. A governadora Raquel Lira também se pronunciou nas redes sociais sobre este caso. Ela disse que, abre aspas, está acompanhando pessoalmente o caso e que o Estado vai apurar com rigor e garantir a responsabilização dos envolvidos. A governadora disse também que mulheres que ocupam espaço de poder e atuam em defesa de outras mulheres devem ser respeitadas. Fecha aspas. Você acompanha agora aqui comigo imagens da Avenida Agamenon Magalhães, na Praça do Derby. O trânsito na avenida está fechado neste momento. São os mesmos manifestantes que estavam na frente do Palácio do Governo, no bairro de Santo Antônio, que nós mostramos logo no comecinho dessa edição. O protesto é de motociclistas de aplicativo que pedem maior segurança para trabalhar. Inclusive, essa semana nós acompanhamos uma audiência pública lá na Alep por causa de um caso recente, mais um caso, né, de um motorista de aplicativo que foi morto em Candeias. E aí, a partir dessa audiência e de todas as manifestações dessa categoria profissional pedindo por mais segurança, a partir disso, mais uma vez, eles se reúnem, eles fecham ruas, eles protestam agora na Agamenon Magalhães. Essas são imagens ao vivo para você, bem pertinho ali da Praça do Derby. A gente tem essa imagem mostrando a quantidade de motociclistas, de pessoas circulando a pé por aí. Está difícil pegar o transporte, está muito difícil essa circulação de ônibus, de carros. A gente vê uma fila imensa aí de carros, né, dos motoristas que iam sentido Zona Sul, mas agora está todo mundo parado no trânsito, uma concentração muito grande de motociclistas aí nessa área. A qualquer momento a gente pode trazer novas informações. Por enquanto, a gente segue com outras notícias. Na comunidade dos bairros de Passarinho, Alto e Baixo e Alto da Bondade estão passando o maior sufoco. Está faltando água por lá. O NE1 foi até o local para conversar com os moradores. A rua é a Canário do Império. Essa parte onde nós estamos é exatamente Recife. Se a gente andar um pouquinho para lá, é Olinda. Eu estou no limite desses dois municípios, mas não importa. O que importa mesmo é dizer que aqui eles estão 15 dias sem água. Olha quantas pessoas já esperando, todo mundo com balde. Eles querem uma providência da Compesa para mostrar mesmo dentro da casa de Rosângela. É a primeira torneira, é a mais baixa.
Se tiver água, chega logo aqui, né, Rosângela? Isso, chega logo aqui. Assim que chega da rua, é aqui, a primeira, quando a gente sabe que realmente chegou, né? Aí, para você ver, ó, sem água, registro ligado e sem água. Um pinguinho não tem? Nenhum. Quais as ruas que tem água ou que não tem? Não tem a água aqui na Rua Graúna, não tem aqui em Passarinho, está sem água. A Rua Caboclinho também tem que estar sem água, está mais de 15 dias. Pica-pau. Sem água, Pica-Pau também não tem água. Os pessoal estão tudo aqui, ó, reunido aqui, ó, tudo sem água. Estou comprando água mineral para beber e fazer comida. 15 dias sem água, isso ninguém merece, né? Aqui é a Graúna. Entrei na casa da senhora. Como é seu nome? Rose. Dona Rose, estou vendo que a senhora trouxe aqui a gente já para mostrar a bomba desligada. Não funciona mais? Não tem água já aqui há mais de 15 dias. A gente não tem uma explicação assim exata por que está faltando água. Todo dia diz que vai chegar e não chega. Todo dia diz que vai chegar amanhã. Enquanto houver amanhã, vai chegar água aqui no Alto da Bondade. Não tem água de forma nenhuma. A gente está comprando, né, caminhão-pipa, muitas pessoas. Quem tem condições. Bondade e Passarinho, né? Bondade e Passarinho, porque aqui é Bondade, Passarinho baixo e aqui é Passarinho alto. Mas também está na mesma situação lá. Hoje a gente já providenciou o carro-pipa para comprar, porque tem roupa para lavar. Se subir na minha casa, tem prato para lavar. E assim, a gente está vivendo a Deus dará, viu? Porque faz mais de 15 dias e é complicado. Olha o tanto de gente que está prejudicada. Souberam que a Globo estava aqui, o NE1, e ó, estão com baldes, com contas. 15 dias, gente, sem receber. Aqui primeiro, deixa eu ver você, o senhor que... Por quê? Vai comprar para usar dentro de casa? Vou comprar para usar, que está zerado em casa. Está usando isso para cozinhar, lavar roupa? Lavar roupa, entendeu? E pro banheiro também, tudo isso, entendeu? Não tem jeito, né? Tem jeito não, chega lá não. Aqui, gente, ó, baldes, contas, eles compraram carro-pipa, caminhão. Gente, primeira coisa, a Compesa, pelo menos, está enviando o carro-pipa. Não, nada. Nós estamos desabastecidos há 15 dias. Cada 1.000 litros de água, o mais barato é R$70. E nós não temos condições. Estamos tirando da feira para comprar essa água, para abastecer pia, tanque, tomar banho, fazer comida. Em algumas casas existem crianças acamadas, existem pessoas acamadas. Tenho 80 anos, eu quero tomar banho, não posso. Isso tudinho é conta paga? Acho que mais tem é conta. E a senhora não deixa de... Hoje ele fez a entrega das contas. Das contas. A senhora atrasa? Não. Isso é um absurdo, a gente com conta em dias e você sem ter um pingo de água dentro de casa, certo? Eu quero essa solução aí pra gente aqui no bairro. Queremos água! Queremos água! Queremos água! Não dá para continuar assim, né? A Compesa diz que a falta de água na região acontece por causa de uma manutenção emergencial no conjunto de bombeamento de um dos poços que atende áreas de Passarinho e Alto da Bondade. Disse também que o reparo deve ser concluído na segunda-feira. Depois disso, o abastecimento será retomado de forma gradual, de acordo com o calendário local, que é de 1 dia com água e 3 sem. Sobre o atendimento por carros-pipa, a Compesa diz que prioriza unidades essenciais e que as demandas emergenciais da população precisam ser registradas por meio dos canais oficiais da empresa. A seguir, tem as dicas de diversão para o seu fim de semana no Sextou. Chegou a hora de conferir as opções de diversão para o seu fim de semana. É o nosso Sextou do NE1. Olá, eu sou o Taveira Júnior, sou o produtor do espetáculo Um Sábado em 30, que faz uma apresentação especial nessa sexta-feira no Teatro Santa Isabel, às 8 horas da noite, em comemoração ao Dia Mundial do Teatro. Essa sexta-feira agora, 27 de março, a partir das 21 horas, o show de lançamento do nosso disco Colateral, no Dark Side, Rua Barão de São Borja, 89, a partir das 21 horas. E quero convidar vocês para o meu show com os violões Fênix, do Museu Nacional. Nessa sexta-feira, dia 27 de março, no Teatro do Parque. A noite será de poesia e renovação e eu estou muito feliz de voltar a Recife
com esse espetáculo. Estamos passando aqui para fazer um super convite para vocês. Nesta sexta-feira, Banda Lapada Mais que presença confirmada onde, Kleber? No 100% do Brasil, Bruninha! Isso aí, juntinho com o Jay Júnior, Marcílio Montier e a Banda Punk Brega. Salve, salve, rapaziada! Na voz ao Vitinho Polêmico, tô passando aqui, ó, para fazer um convite especial para vocês e confirmar minha presença também nessa sexta-feira agora, dia 27 de março, no Trap World Festival. Um evento aí que conta com várias atrações nacionais. Tamo junto, um abraço, espero vocês lá. Chamo Lau, sou artista visual aqui da cidade de Recife. Vim aqui para fazer um convite a todo mundo, que é a presença na minha exposição chamada Da Próxima Vez o Fogo, que está em cartaz no Museu Cais do Sertão, no Espaço Cactus. Dia 29 de março estaremos aqui no Plaza Shopping Casa Forte, no piso L2, no Festival de Hambúrguer do Plaza. Eu sou Vitor Araújo e eu venho aqui para convidar todo mundo para o meu filme-concerto Toró, que vai ter uma sessão especial, única e gratuita no Cinema São Luís, nesse próximo sábado, dia 28 de março. Estou passando aqui para chamar vocês para estar junto comigo nesse sábado, dia 28 de março, no show Voz e Violão, lá na Praça de Alimentação do Shopping Costa Dourada. No dia 28 de março, sábado, às 19 horas, no Teatro do Parque, eu e Rodrigo Pavanello estaremos aí com a comédia Casa Comida e Alma Lavada. Estou aqui para convidar todos vocês para sábado, dia 28 de março, a partir das 21 horas, aqui no Nexus Bar, para uma grande festa da The Retro, em homenagem à Boate Butterfly. Estou aqui passando para convidar toda a nação forrozeira para dançar e curtir muito forró com a gente no Sala de Reboco, neste sábado, dia 28, a partir das 21 horas. Neste sábado tem Samba de Nayar, na Mansão da Matuta, em Olinda. De cara com samba, Thelma Santiago e Mistura Samba. Nós somos o grupo Acorda Vocal e queremos convidar você para uma apresentação especial em homenagem à mulher na Livraria Jaqueira, na Unidade Recife Antigo, no domingo, dia 29 de março, às 5 horas da tarde. Olá, criançada! Eu quero convidar vocês para uma tarde de histórias e oficina de cupcake no dia 29 de março, às 15 e 16 horas, no Shopping Plaza. Neste domingo, dia 29, estarei de volta, Clube Ferroviário de Afogados. Portanto, meus amores, todo mundo dá pra curtir muito brega, valeu? Queremos convidar vocês para neste domingo, dia 29, no Clube das Pais, o grande lançamento do DNA do Brega. Eu sou Roberto Menescal e quero convidar vocês para um show que faremos no dia 29 de março no Teatro Rio Mar, juntamente com Danilo Caymmi e a cantora maravilhosa Pet Acha. E gostaríamos de ter vocês lá cantando junto com a gente, tá? Vai ser um prazer. Um beijo grande para vocês. E para quem gosta de cinema, a dica é assistir ao filme Velhos Bandidos, uma comédia de ação estrelada pelos atores Lázaro Ramos e Vladimir Brista. Eles que fazem um convite para você. Meus amores de Recife, viemos aqui para convidar vocês para assistirem uma comédia massa. Eu diria uma comédia deliciosa de se ver. Velhos Bandidos. De Cláudio Torres, diretor e roteirista. Com Fernanda Montenegro, Ari Fontoura, Vladimir Brista, Lázaro Ramos, Bruna Marquezine. E um elenco maravilhoso com Vera Fischer, com o Reginaldo Faria. Tony Tornado, Teca Pereira. É um filme delicioso mesmo, imperdível, só nos cinemas. E comédia boa de gargalhar e se emocionar também, hein? E ó, só nos cinemas. Só nos cinemas. Essa parte eu até já tinha falado. É, mas é bom repetir, para eles saberem que é só nos cinemas. Só nos cinemas. Logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver que a Polícia Federal fez operações contra preços abusivos dos combustíveis. Roberto Kovalik chega agora com os destaques do JH. Oi, Kovalik. Olá, uma boa sexta-feira para você. Alerta para a gripe. 21 estados e o Distrito Federal estão em alto risco para síndromes respiratórias agudas graves. Amanhã começa a campanha de vacinação. E um novo tipo de crime apavora motoristas que dirigem por uma das principais vias de acesso do Rio de Janeiro. Falsos vendedores ambulantes assaltam quem passa por ali. Uma câmera dentro de um carro flagrou um dos ataques. E tem também as notícias da guerra. O preço do barril do petróleo passou de $110 hoje. Aqui no Brasil, a Polícia Federal faz operação em 11 estados e no Distrito Federal contra preços abusivos dos combustíveis. Espero você no Jornal Hoje. Até lá.
A seguir, estudantes pernambucanos se preparam para a competição de robótica internacional. E ainda, a gente está com uma turma bem animada aqui no estúdio. Já eu trago outras informações para você, agora 12h46. N1 de volta e hoje é o Dia Nacional do Circo. No Recife, amanhã tem edição especial do Circo na Praça, apresentação que acontece de graça no Shopping Rio Mar, no Pina. E claro, não estou sozinha aqui no estúdio, né? A gente convidou artistas que fazem parte do espetáculo, o Circo da Trupe, para conversar com a gente aqui. Sejam muito bem-vindos. Estou aqui com a... Loli. E eu sou o Papito. Papito, apresenta também. Esse é o Pingo. Pingo. E o Bituca. Isso mesmo. E todos nós fazemos parte da Trupe da Alegria. Isso mesmo, uma trupe muito divertida. O Pingo de gente e o Bituca. A nossa trupe é muito divertida e tem muita coisa legal. Mas a gente também não está sozinho lá na nossa trupe, não é? Nós temos o nosso mágico. Sou eu, o Papito, e vim aqui para fazer algumas mágicas e convidar a criançada para amanhã. Lá no Shopping Rio Mar. Vai ser legal demais, sem dúvida nenhuma. É um passeio aí para toda a família. E eu comecei perguntando para a Loli, para todos os outros, inclusive para o Papito, né? Quando é que Papito começou a ser Papito? Desde sempre? Essa vontade de ser um mágico? Lá no meu planeta P, mas a história é muito grande. Mas eu era pequenininho. Meu pai é o dono do planeta, né? Do planeta P. E é vizinho do planeta da Alegria, que é da Trupe da Alegria. E Loli, vocês estão aqui exatamente para uma homenagem, né? Para todos os nossos artistas circenses que fazem a nossa alegria, mas não só a alegria das crianças, né? Qual é a reação dos adultos num espetáculo assim? Eles gostam muito. Quando levam as criancinhas deles, os pequenos, eles aproveitam também e acabam se divertindo muito como se fossem seus filhos. E aí, o que vocês prepararam para o show de amanhã? O que já dá para adiantar que vocês disseram, olha... Amanhã vai ter muita música, vai ter espetáculo circense do circo, da Trupe da Alegria, vai ter mágica, vai ter muita coisa legal. Tem muita coisa de circo, isso pode esperar. Exatamente. Como Loli, qual o nome da Loli? Fora do personagem. O meu nome é Mariana. Mariana. Quando Mariana se despertou para essa arte, disse, eu quero divertir as pessoas? Desde quando eu era pequenininha, quando eu tinha já uns 3 para 4 anos, eu sempre gostei de fazer muitas imitações. Então, a minha família já viu ali uma garotinha diferente. E aí eu fui crescendo, até que o meu pai me colocou em um curso de teatro. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso. E qual é a sensação de levar alegria para as pessoas? Muito boa, muito boa. Eu, como Papito, que também faço mágicas e música, é maravilhosa pra gente. Então vamos fazer o convite, Loli, para todo mundo participar? Para todo mundo, amanhã, no Shopping Rio Mar Recife, às 16 horas, você não pode perder o Circo da Trupe da Alegria. Agora, quando a gente tá feliz, a gente faz uma coisa e eu vou ensinar você para fazer com a gente. Olha, a gente faz assim, ó. Opa, Yupi, Trupe! Sempre que a gente tá feliz, a gente faz isso. Você vai fazer com a gente agora. Vamos lá? Você pergunta, você tá feliz? Você tá feliz? Muito, sempre. Então vamos todo Nós mundo estamos fazer. no N1. Como não? Vamos lá, vai, assim, vai. Ó. Opa, Yupi, Trupe! Palmas para vocês. Bom espetáculo amanhã e muito obrigada, viu, pela participação aqui no N1. Beijão. Beijão. E olha, a gente segue com outras notícias agora. Um grupo de estudantes pernambucanos marcou presença em uma competição nacional de robótica em São Paulo, sabe? Inclusive, vou contar para vocês, para a gente assistir essa reportagem aqui juntos. Esses estudantes trouxeram na bagagem 2 prêmios. Agora, a equipe Space Tech se prepara para fazer bonito em mais uma premiação importante. Dessa vez, sabe onde? Nos Estados Unidos. No laboratório de robótica do SESI Paulista, alunos e professores da equipe Space Tech não desgrudam daquilo que eles próprios criaram, o Mega Zygarde X. Davi estava todo orgulhoso
por ter sido, digamos, o pai do robô. Eu que dou vida ao robô, praticamente. Basicamente, aqui na First Tech Challenge temos a parte do MCI, que é a Máquina, Criatividade e Inovação, que é a parte responsável, os meninos responsáveis por criar o robô. E então, o pessoal da engenharia cria o robô projetado justamente para o desafio desse ano, que é o desafio de lançamento. E eu, programador, dou vida a ele. Crio todas as automatizações do robô, faço o robô andar, faço o robô conseguir lançar e etc. A Space Tech, ela já existe há 3 anos, mas a nossa geração atual, ela só existe nessa temporada. Então, basicamente, é a primeira temporada de todo mundo. E o resultado para a gente foi algo incrível. A gente esperava algo forte, porque a gente vem se preparando desde o nosso regional. Mas a gente, basicamente, não esperava ficar em segundo lugar geral, vencer na arena. 2 técnicos, 3 mentores e 6 alunos do ensino médio e técnico da instituição formam o grupo. Eles estudaram a disciplina robótica educacional durante o ensino fundamental e agora colocam em prática aquilo que aprenderam. Daniele é professora. Garantiu que a robótica proporciona vários aprendizados para esses adolescentes. A robótica, ela permite esse aluno desenvolver várias habilidades, né? Uma delas a gente pode colocar como uma colaboração, trabalho em equipe, porque aqui nada se faz sozinho, tudo a gente faz em conjunto. Então, a gente tem um aluno para cada parte do processo e, além disso, permite também desenvolver a autonomia, porque são eles que colocam a mão na massa de fato, que constroem o robô. Eu, enquanto técnica, estou aqui, claro, para ajudar na parte técnica também, mas também na parte da gestão da equipe. Desde o ano passado, o pessoal está junto numa temporada de desafios com o robô que desenvolveram. Primeiro foi a disputa regional e depois a brasileira. 48 equipes de várias partes do Brasil participaram da etapa nacional que aconteceu neste mês na cidade de São Paulo. 5 avançaram para a etapa internacional. Entre elas, esta turma aqui do SESI de Paulista. É a primeira vez que uma equipe de Pernambuco vai disputar um mundial nesta categoria. Vai ser em Houston, nos Estados Unidos, entre os dias 29 de abril e 2 de maio. Isso é muito gratificante para a gente, porque a gente costuma dizer que existe uma robótica antes da Space Tech e uma robótica depois da Space Tech. A gente, de fato, conseguiu elevar o nível de robótica aqui no estado de Pernambuco, porque antes de tudo isso, a gente não tinha uma divulgação, né, dessas áreas da robótica. E hoje a gente vai conseguir levar o nome, não só do nosso estado, mas o Brasil, para uma competição mundial. Então, isso para a gente é, de fato, muito, muito importante. Ainda em São Paulo, ficaram com o primeiro lugar no prêmio de controle e na aliança vencedora. Arthur está vivendo tudo isso na maior empolgação. Para mim está sendo uma coisa incrível, totalmente diferente, porque eu já participei de competição de robótica antes da First, porém é minha primeira temporada na First e minha última, porque eu já sou 3º ano. Então, para mim, que é minha última chance de competir no regional, no nacional e agora está indo para o mundial, que é em Houston, é uma oportunidade única e vai ser muito importante para mim. Emanuele, uma das alunas, nunca tinha ido para tão longe, nem viajado de avião. Foi a robótica que proporcionou tudo isso. Eu estava nervosa, feliz ao mesmo tempo, porque primeira vez viajando. Então, assim, ainda mais sem minha família, e sim com uma equipe de robótica, foi algo muito incrível mesmo. E eu espero que aconteça isso várias vezes, porque eu ainda tenho 2 temporadas na FTC e eu espero que a gente ganhe mais premiações e a gente vá mais vezes para o Championship. E o que estão aprendendo aqui fazem questão de passar adiante. Esses estudantes do SESI fazem parte de um projeto social. Levam conhecimento e experiência que têm para alunos do ensino fundamental de escolas públicas do município de Paulista. A gente leva também o nosso robô mostrando para eles, mas o foco da gente é mostrar para eles como realmente criar um robô. Então a gente começou levando para eles não peça de Lego, mas kits de Arduino, onde a gente conseguiu, além de dar aula para essas pessoas, a gente criou nosso projeto que é a Space Tech Competition, que a gente conseguiu fazer que essas crianças tenham a experiência da competição. Então eles mesmos criam um robô e conseguem competir. É um sentimento totalmente bom,
porque além de você conseguir ter essa experiência que você vive realmente na robótica, você consegue passar para essas crianças que muitas delas não têm essa oportunidade. Então, mesmo que você leve uma coisa que é do seu dia a dia, você leva para essas crianças e ela faz, meu Deus, isso realmente é real. Então, você fica impactado realmente. E que vem agora a premiação internacional para o orgulho ser ainda maior. A expectativa para o resultado mundial é trabalhar agora, né? Muito trabalho, dedicação, para chegar lá e fazer mais uma vez o show, como a gente chama o show da Space Tech lá, e trazer um prêmio para casa. E a gente fica daqui na torcida, né? O N1 está terminando, mas antes, bora lá para fora de novo. A gente acompanha imagens da Avenida Agamenon Magalhães, na Praça do Derby, uma confusão muito grande, né? Os manifestantes fecharam neste momento as duas faixas da avenida no sentido Olinda e também no sentido Boa Viagem. A gente já estava acompanhando desde o começo da nossa edição, desde quando eles estavam lá na praça, ali pertinho da ponte, né, sentido Santa Isabel e Palácio do Governo. Depois eles saíram de lá, estão agora aí na Agamenon Magalhães, nesse trecho da Praça do Derby. A via está fechada nos dois sentidos, tá? Tanto para quem vai para Olinda, quem vai para a Zona Sul também do Recife. A gente está vendo na nossa outra imagem aí, nosso repórter cinematográfico que está por lá, que tem agentes da CTTU também aí na região para tentar organizar de alguma forma esse trânsito que está muito complicado por causa do protesto. A gente vê uma fila imensa aí de carros, de ônibus, de pessoas também circulando em busca de um transporte. Se você puder evitar esse trecho, é bem melhor, viu? O N1 volta amanhã. Você vai lá no Globoplay para rever todas as nossas reportagens. Uma ótima tarde para você. Cuidado no trânsito, bom almoço. Até amanhã.